Bom, agora que nós já falamos sobre o artigo 3º do título 1 da Constituição Federal, nós vamos para o artigo 4º, que finaliza o título 1 da Constituição Federal, aí dos princípios fundamentais. E o artigo 4º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Bom, o artigo 1º nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil, né? Que são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. No artigo 3º nós temos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Como eu disse a você, são verbos que iniciam no infinitivo, né? Então nós temos aí construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, no artigo 4º nós temos aí como será as relações, né, da República Federativa do Brasil, como serão as suas relações internacionais e com base em quais princípios essas relações internacionais elas ocorrerão. Então aí nós temos 10 incisos que demonstram a maneira, a forma com que o Estado brasileiro ele vai se relacionar internacionalmente. Então, com base em quais princípios o Brasil ele vai se relacionar com os vizinhos e com aqueles que não são vizinhos, mas que de alguma forma possuem algum tipo de relacionamento. Bom, nós temos aí, como eu já disse, 10. Então vamos ver um a um. Independência nacional. O Brasil ele pugna pela independência nacional e pelo respeito à independência nacional. A independência nacional ele está acima da soberania, tá? Na medida em que ele materializa a soberania. Prevalência dos direitos humanos. O Brasil ele tem uma tradição pacifista no mundo. Ele é chamado inúmeras vezes para participar de ações de combate à guerra, de enfrentamento a grupos armados, à fome, né, a desastres ambientais, isso no mundo todo. Nós temos aí, nós temos, por exemplo, missões do Brasil no Haiti, nós já tivemos missões do Brasil no Líbano, na África. Então o Brasil ele tem essa tradição pacifista e ele é costumeiramente chamado aí pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para atuar de frente nessas questões. Bom, no 3 nós temos a autodeterminação dos povos. É um princípio importante. O Brasil respeita as decisões locais, respeita as decisões que são tomadas aí no âmbito interno de cada um dos estados e a autodeterminação dos povos. Nós temos também um princípio incerto aí no inciso 4, que é o princípio da não intervenção. Bom, com base no princípio da não intervenção, o Brasil ele defende a não intervenção em outras nações. Então, ele defende uma solução pacífica, uma solução baseada no diálogo, para que não haja aí nenhum tipo de decisão intervencionista em outra nação. Igualdade entre os estados é o 5, defesa da paz é o 6, como eu já havia adiantado a vocês, o Brasil ele tem uma tradição pacifista. 7, solução pacífica dos conflitos. Então vocês percebem que há aí uma ênfase, né, nessa questão da não intervenção, uma ênfase na questão relacionada à defesa da paz, né? Essa política que eu já adiantei a vocês do Brasil em relação a essas bandeiras mais diplomáticas, baseadas no diálogo, sem uma intervenção direta e forçosa. Nós temos no 8º o repúdio ao terrorismo e ao racismo.
O racismo nós temos também aí no artigo 5º, né, um disposto específico sobre o racismo. Então aí a preocupação do legislador com essa questão, uma vez que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Nós temos no 9 a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão do asilo político, fechando aí, então o artigo 4º. Bom, a concessão do asilo político. O que seria o asilo político? O asilo político é o acolhimento pelo Estado brasileiro de qualquer estrangeiro que esteja sofrendo algum tipo de perseguição política, de perseguição religiosa, de perseguição filosófica ou, enfim, de alguma perseguição ideológica. Quem decide se o Brasil concederá asilo político a esse estrangeiro é o presidente da República. Então, se trata aí de um ato discricionário do presidente da República que vai decidir sozinho se ele vai conceder ou não asilo político a esse estrangeiro. Bom, no parágrafo único do artigo 4º nós temos o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Bom, então aí esse parágrafo único encerra o artigo 4º e ele finaliza de uma forma muito conclusiva, né? Aqui está relacionado mais à América Latina, no âmbito de uma formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aqui não está relacionado à formação de blocos econômicos e nem de mercado comum, mas num sentido mais axiológico da palavra comunidade latino-americana de nações. Na medida em que essas nações elas formarão uma comunidade, essa comunidade ela pode ter laços humanitários, laços de ajuda econômica, laços, enfim, de apoios de diferentes formas e de diferentes âmbitos, tá? Bom, então, pessoal, vamos fazer aqui uma retrospectiva do que nós vimos até agora. Nós estamos tratando nesse módulo sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Os princípios fundamentais, eles estão no título 1 da Constituição Federal e são 4 artigos. O primeiro artigo, como nós já falamos, trata dos fundamentos, né? O artigo 2º trata sobre a independência e harmonia entre os poderes da União. O artigo 3º sobre os objetivos fundamentais e o artigo 4º sobre as relações internacionais do Brasil e os princípios que o país seguirá nessas relações internacionais. Eu quero destacar para vocês, para finalizar, um ponto importante aí do artigo 2º, que vai fechar toda a interpretação dos princípios fundamentais. Nós temos 2 pontos importantes no artigo 1º. O artigo 1º, ele começa dizendo o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direitos, e aí ele lista os fundamentos. Existem 2 princípios que estão presentes no artigo 1º da Constituição, que são os seguintes: o princípio republicano, né, na medida em que o legislador traz que a república, né, e nós temos aí o princípio federativo. O princípio republicano, ele traduz a forma de governo do Brasil. E essa forma de governo, que é uma república, ela pode ser alterada por emenda constitucional. E vale lembrar que isso já ocorreu. O Brasil, ele já proporcionou aos seus cidadãos a escolha da forma de governo, né? Foi ali no início da década de 90, os brasileiros eles foram chamados para uma consulta para decidirem se eles escolhiam o modo republicano ou monárquico, né? E aí houve então essa escolha e nós somos uma república. O princípio federativo, é importante que nós tenhamos em mente o seguinte, que se trata de uma cláusula pétrea. Ele reflete a forma de organização do Estado e não pode ser alterado por meio de emenda constitucional. Então, o sistema federativo, né, que está aí expresso por meio desse princípio federativo, ele não pode ser alterado por meio de emenda
constitucional. Com base nisso, nós chegamos à conclusão de que há uma vedação no ordenamento pátrio de vedação à secessão, ou seja, não pode haver aí a secessão de estados, municípios, tá? Há, portanto, uma união indissolúvel que vem ali logo após a República Federativa do Brasil no artigo 1º. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, município e do Distrito Federal. Portanto, vedado aí a secessão. Bom, esse foi o nosso módulo de princípios fundamentais do nosso curso de Direito Constitucional, promovido pela EJUDE. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo módulo. Até lá!